Porque você tá indo no limite, né? Autódromo é limite. Tem Aí mais chance você de cair caiu. do que não cair, né? Exatamente. Aí você caiu, tá, e o conserto é quanto? 50 mil. Não, vai ter que ficar aí jogada. E aí Eu o não cara tenho perde, condição. verdade. Ah, mas e seguro? Não, seguro não paga moto que cai em autódromo. É atividade desportiva, é atividade de risco. Sim. Nenhum seguro vai pagar. Se souber que foi lá dentro, não paga. Então, assim, é uma atividade assim que o cara vai, põe a cara a tapa mesmo. Tanto desde da integridade física, né? Que é o caso, por exemplo, se o cara cair, beleza. Se o cara tiver plano de saúde, ele vai pro hospital, senão ele vai pro O SUS, sabe? Pro É SUS. porque assim, até Nossa, o equipamento pode ser bom o que for, ele não vai te deixar imortal. nunca. Ele vai A gente apenas te tem proteger. vários exemplos aí, pelo menos eu ao longo da dessa carreira aí que eu corri há alguns anos, né? Pô, teve duas pilotos, né? Mulheres que faleceram, teve amigos também que na pista que faleceram também. Mas assim, é menos, com certeza. O autódromo sim é o lugar onde você acelera, né? Onde você Botar no limite. Né? você põe no limite assim, é mais difícil acontecer alguma coisa grave do que na rua, né? Na rua você tem carro, você tem Porsche. Lá é um lugar preparado Você tem- também, é. né, mano? E tem também, Verdade é tem ambulância ali, na hora caiu, a ambulância vai lá. Então é só realmente fatalidade, né? Uma moto, geralmente acidente com morte em autódromo, envolvendo, né, esse tipo de acidente, é quando você, ou o piloto de trás passa por cima do piloto que caiu, ou então a moto vem e bate junto com o cara no guarda-reio, no muro. Aí Por isso ele, o cara amassa o cara ali. esses são os dois acidentes que geralmente Leva resultam alto. resulta em morte. Até no MotoGP esse ano teve esses dias, né? Acho que esse ano, por incrível que pareça, acho que teve 2 acidentes com morte, né? E foi desse tipo, o cara caiu na frente e o outro veio atrás e atropelou. Aí o cara ficou no hospital, sei lá, 2, 3 dias e, infelizmente... A velocidade é grande, né, cara? O impacto, eu acho que até foi esse mês. Já sofreu, né, mano, um acidente? Já, eu tive alguns acidentes, assim, mais na rua do que na pista, né? Mas eu tive um acidente em 2013, que foi o meu primeiro acidente de fato, dentro do autódromo, que foi o mais grave, que eu bati a 245 no guarda-reio, chamava a descida do desespero, né? Que era em Brasília, né? No nosso autódromo aqui. E até hoje eu falo pro pessoal, pô, mas e aí? Foi um erro da moto? Foi... O que foi? Eu falei, não, foi eu. Por quê? Porque eu era novo, né? E assim, muitos pilotos eles não sempre colocam a culpa ou no asfalto, ou na moto, ou no pneu. Nunca foi ele, né? Nunca foi ele. A culpa nem na rua e nem no É que autódromo. nem o bêbado, né? Nunca... Exatamente. Ele nunca caiu porque ele tá bêbado, né? Exatamente. Foi alguma outra coisa que aconteceu. Assim, o meu foi culpa minha, porque tava a minha família lá, a família da galera, meus amigos, eu querendo mostrar serviço, era novo. Então, assim, não segurava a onda. E aí, quando eu fui fazer uma curva para a esquerda, como eu tenho um problema na perna esquerda, fica fadigando a musculatura. Então eu não uso o câmbio invertido. Eu uso o câmbio normal, como uma pessoa anda na rua. Entendi. E isso faz eu perder um tempo, né? Porque você na curva, se você tiver um câmbio invertido, você bate, você vai passando as marchas. Uhum. Então eu estava inclinado para a esquerda Jogou o e pé ia por passar baixo. a marcha da terceira para a quarta a 245. Só que eu não sei se eu botei pouca perna, não sei se eu botei pouca força. Eu não queria botar o pé para raspar no chão, né? E aí não passou a quarta marcha. E aí eu não sei se eu olhei pro câmbio, olhei pro painel, quando eu olhei para frente eu já estava na zebra voando já. Então assim, só o olhar já foi. Tipo, meio Já com um perdeu. piscar de olho aqui. Não, É muito rápido. 245, Cinco, né? Você é doido, mano. Aí, enfim, bati, né? A moto destruiu toda. Avião monomotor já anda nessa... Foi essa moto, inclusive, aí, que a gente tá vendo aí. Essa, Amarela? Essa daí. Essa daí? Ela destruiu tal, a frente toda. Que moto é essa daí, É uma mano? SRED 1000 2008. Essas motos não tem controle de tração, nem nada, né? Na Ela é época... seca. ela só tinha controle de potência, mas, pô, a gente libera tudo, né? Pra Sim. correr. Só que não tinha muito freio e tal. Até porque, assim, hoje em dia, pra você correr, hoje, né? No preço de hoje, você gasta 10 mil no final de semana mole. Sério, velho? É. Com o quê, mano? Pneu. Pneu mais Pneu? caro. Porque, por exemplo, vamos supor que o cara quer, no nível profissional, assim, aí já é uma opinião pessoal, eu acho que você tem que ter um pneu para cada dia. Na minha opinião. Porque pneu é segurança.
É igual pastilha. Você vai andar com uma pastilha fina, acabando, sendo que você pode, né? É sua segurança, é você que sabe. Então, assim, os tombos que eu tive no autódromo, tirando esse que foi um deslize, foi às vezes usando um pneu com 5 anos de uso, 6 anos guardado, que um amigo emprestava, que um amigo dava, falando, toma aí, na boa vontade, mas que eu não podia comprar um novo, então eu ia com aquele mesmo. E me resultou em lesão, né, osso e tal. Esse meu acidente de 2013, que foi com a Ice-Red de 2008, né, ele resultou, quebrei 3 vértebras, tive um edema de medula, quase fiquei paraplégico. Nossa, mano. Dizendo o médico na época que o que me salvou foi Deus e o protetor de coluna. Caraca. Porque era para estar paraplégico. Importância dos equipamentos aí, ó. Então os equipamentos, e assim, eu uso sempre macacão para ir para rodovia ou para ir para autódromo. Raramente eu uso só a jaqueta, a não ser que eu vá numa moto de baixa cilindrada. Sim. Mas no autódromo é proibido, né? Você tem que usar os equipamentos de segurança. E assim, então isso deixa claro que na corrida, no autódromo, no treino, na competição, você não pode usar nada que esteja meia vida. O certo é não usar. Não é recomendado, nem pneu, né? Nada meia vida. Mas assim, relação sua também, conta né? em risco. É sua conta em risco. Se você quiser, pode ir, mas pode ser que isso influencie até no seu desempenho, né? Imagina, a gente tem pilotos que, a moto vale 500 mil reais, né? A moto vale 500 mil reais. Então, tem... Os caras aí. Aí você vai com um cara que tem uma moto que usa... Uma moto, sei lá, que vale... O cara investiu 10 mil. Aí, assim, você vê que a diferença não é igual, por exemplo, o cara joga futebol, beleza. O cara tem uma chuteira e a habilidade dele é o que importa. Moto, não. O esporte a motor... É o conjunto, né? O esporte a motor é o seguinte, a moto do cara tem 210 cavalos. A do outro cara tem 180. Você acha mesmo que o cara vai andar na frente muito tempo? Não vai. Mas, a moto do cara vale 500 mil, a dele vale 100 e pouco. Não tem jeito, não. Tem que ter dinheiro. Muito. Assim, é um esporte que realmente ele já seleciona a galera, né? O que não deveria, porque o que tem de talento, não só em Brasília, como no Brasil em geral, a gente pode ser muito bem representado lá fora. A gente já está sendo bem, né? A gente tem aí a figura do Eric Granado, a gente tem o Diogo Moreira na Moto 3, a gente tem o daqui de Brasília, o Kaká Fumaça, que, acompanho ele desde o início. O melhor que está aí hoje é o Eric Granado, né? Ele está na moto elétrica, né? Uhum. Ele foi para ele correu na Moto 3, né? Na 250, correu na Moto 2, que hoje é 765, mas na época eu acho que era 600 cilindradas. Então, assim, aí ele não ficou nas cabeças, então ele foi para a moto elétrica, recebeu o convite. E lá ele anda nas cabeças, na moto elétrica. Na frente. E o Diogo Moreira chegou esse ano na Moto 3 e está andando entre os 10 primeiros. Então, assim, é um grande potencial, ele tem só 18 anos e eu acredito que ele vai ser o próximo Barros aí, até o próximo Eric Granado, né? O cara com 18 anos ele tem muita caminhada pela frente. Pois já tá lá representando o Brasil, já tá entre os 10 na primeira temporada. Então ele é diferente. Então eu acho que realmente é um esporte, é muito bacana, quem gosta de adrenalina tem que sentir, quem tem moto e tiver oportunidade de ir ao autódromo, ele vai ver que realmente lá você tem uma segurança maior, né? Mas assim, mano, falando em autódromo, Brasília não tem autódromo, tem? A gente teve... eu cheguei a competir no autódromo de Brasília. A minha primeira vez que eu entrei na pista foi em 2011. A gente tinha um autódromo. Nosso autódromo é da década de 70. Era, né? Da década de 70. Então, assim, eu cheguei no final da vida dele, né? Que foi ali entre 2011 até 2013. Que eu só andei no autódromo de Brasília. Eu iniciei com a 650F, né, que é tipo uma Bandit carenada, para entender a dinâmica do autódromo. E depois eu competi em 2012, eu fiz uma etapa de Red 1000 já, 2008, com aquela amarelinha. E em 2013 eu fiz, acho que foram 3 corridas, né, e consegui ganhar a primeira vez nesse ano de 2013. Mas nosso autódromo ele já tinha uma estrutura assim bastante deteriorada. A arquibancada não tinha pintura, os boxes mal funcionavam, as tomadas. Banheiro, banheiro não tinha. Tudo precário. Os vidros quebrados.
Então, assim, você não É tinha um pedrada. público... Por exemplo, quando tinha Fórmula Truck, lotava tudo. Mas a moto velocidade não era bem divulgada, né? E a pista estava em más condições, você tinha vala, você tinha que cruzar a vala no meio da corrida, era uma coisa assim, mas a gente era feliz. Eu tenho alguns grupos da galera das antigas que já pararam de correr, alguns nem tem moto, e a gente lembra que a gente era muito feliz, por quê? Porque o valor era barato, você pagava na época, né, em reais, um valor ali de 180, 150 reais, você ficava o dia inteiro, até cansar. Enquanto você tivesse pneu, enquanto você tivesse... Você ficava lá. E tinha ambulância e tudo. Então, assim, era um divertimento, é como se a gente estivesse no quintal de casa. Era um monte de amigo que ficava lá. Agora não, a gente é obrigado a ir para Goiânia, porque a gente não tem mais box, a pista só está a 60%. Diz que o governador agora mudou a data de inauguração, disseram que era esse ano, já não é mais, vai ser no aniversário de Brasília do ano que vem. E fica nesse embate, né? A empresa ganha e perde a licitação, fala que foi superfaturado. A gente nunca sabe. Porque já passou 3 governadores aí, a gente sabe que um falou que ia trazer a Fórmula Indy, Fórmula 1, e até agora a gente está aí. 2014 fechou o autódromo, e até agora a gente não tem nada. Então, fica mais caro ainda, porque o cara é obrigado a correr fora. Foi o meu caso em 2019, 2016, tive que ir para fora, né?